Na tradição cristã, hoje é domingo de Ramos e, em geral, as igrejas se enfeitam para celebrar a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. É curioso porque esse ano a gente não pode estar dentro dos templos religiosos para fazer toda a homenagem, todo o teatro envolvendo aquele momento tão importante e que se tornou tão bonito na memória e na tradição dos cristãos ao longo dos séculos. Mas é curioso porque talvez o confinamento a que estamos submetidos, o isolamento social, a necessidade de ficar em casa para contribuir para que o espalhamento do coronavírus não seja ainda pior e mais catastrófico do que já está sendo pelo mundo afora, com milhares, dezenas de milhares de mortes. É interessante que a gente tenha a oportunidade de celebrar, meditar sobre o Domingo de Ramos dentro de casa, no isolamento. Eu explico. A ideia de uma entrada triunfal tem a ver com tudo, menos com o texto da Bíblia, menos com a história que nos contaram sobre aquele domingo que antecedeu a Páscoa, lá na Jerusalém do primeiro século da era cristã. Não havia nada de triunfal. Triunfal era a entrada, triunfais eram as entradas dos imperadores, dos representantes dos imperadores, aqueles que governavam as províncias, aqueles que chegavam nas vilas, nas aldeias, nas cidades, chegavam chegando. Chegavam como quem deseja mostrar a opulência, a riqueza. Chegavam como quem deseja mostrar a quem pertence o poder, o dinheiro, o luxo, o comando, enfim, a quem pertence o mundo. Por isso chegavam em cavalos, com trombetas, chegavam com recepções calorosas, banquetes, chegavam com discursos homenagiosos, daqueles discursos oficiais que todo mundo sabe o que eles significam ou que não significam. Diferente disso, o Evangelho conta que Jesus chegou montado numa jumenta. Chegou numa simplicidade absoluta que os seus discípulos não entendiam o que estava acontecendo. E não tinha mesmo como entender porque nós todos estamos acostumados. Os discípulos de Jesus estavam acostumados naquele momento com o poder, acostumados com o domínio, acostumados com o fato de que Deus é sinônimo de poder. Deus é sinônimo de triunfo. Deus é sinônimo de onipotência. E no gesto de Jesus, naquela semana que se tornaria trágica, a semana em que ele foi entregue, traído, a semana em que ele foi capturado, preso, torturado, a semana em que foi sentenciado e assassinado numa cruz. Aquela semana começou com a entrada montado numa jumentinha, que de triunfal, segundo os nossos padrões, não tinha absolutamente nada. Isso é muito interessante porque nós estamos acostumados à ideia de que a bênção, a ideia de que a vitória, a ideia de que as coisas que provêm de Deus são aquelas que têm a ver com poder, com domínio, com dinheiro, com saúde, com sucesso, com prosperidade. E ali em Jesus, a história é outra completamente diferente. Talvez a experiência do confinamento, o isolamento dentro de casa nos ajude a pensar nisso. Nos ajude a pensar na nossa pequenez, nos ajude a pensar na nossa fragilidade. Mas não adianta que isso seja um pensamento, uma meditação artificial, dessas que a gente faz dentro da igreja, às vezes, inclusive, celebrando a entrada triunfal de Jesus de forma teatral, completamente antagônica ao espírito do texto e do gesto de Jesus. É importante que a gente pense na nossa fragilidade, pensando na fragilidade da nossa sociedade, onde uns têm ainda um pouquinho guardado para poder atravessar esse momento de penúria, e outros tantos não têm absolutamente nada, para os quais esse momento de isolamento, poderá ser catastrófico. É muito importante ficar em casa.
É muito importante evitar o convívio e as aglomerações para que o espalhamento do vírus diminua e os sistemas de saúde aqui no Brasil e no mundo tenham condições de dar acesso às pessoas a um mínimo de tratamento com um mínimo de dignidade. Mas a gente não pode se esquecer, jamais, de que se o problema é grande, ele se torna ainda maior pela experiência que acumulamos ao longo dos séculos, em que uns entram sempre nas cidades nos cavalos gloriosos, com as trombetas tocando, mostrando e alardeando e propagandeando para todo mundo quem é o dono do mundo. E pensarmos no exemplo de Jesus, que chegou montado numa jumentinha, que chegou saudado por ramos de pessoas simples que entenderam na radicalidade o significado daquele gesto, o gesto da humildade e da solidariedade com quem não está no topo do mundo, ao contrário, com quem está no fundo do poço, com quem sofre as dores desse mundo. Quem sabe, tomara, essa experiência nos humanize mais, nos humanize especialmente para nos conhecermos com a humildade que precisamos nos conhecer a nós mesmos, mas com um olhar mais sensível, humanizado, sensibilizado, cheio de empatia com aqueles que estão do lado avesso da história. É isso. Uma feliz Páscoa. A Páscoa está começando. E só é possível a gente falar de ressurreição, de que a vida é vitoriosa sobre a morte, se a gente efetivamente experimentar a morte. Experimentar todo o poder, toda a potência que a morte tem na vida concreta nossa e daqueles que estão perto de nós. Feliz Páscoa.